Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui com a gente nesse webinar. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que está aí transformando a forma como a gente trabalha, como as outras empresas se impõem dentro do mercado, que basicamente é a inteligência artificial, que hoje faz parte do dia a dia não só dos colaboradores de empresas, como de estudantes, enfim, a inteligência artificial hoje está em todo canto e é um assunto extremamente importante para a gente se manter atento de tudo que está acontecendo. Bom, a inteligência artificial, como eu falei, ela deixou de ser algo muito distante, começou a ser uma ferramenta ali essencial no nosso dia a dia, como eu disse, está em todos os lugares, então ela tem um papel muito importante para nós profissionais da área, seja relacionado à tecnologia ou não. Ela ajuda a gente a tomar algumas decisões, nos ajuda na automatização de tarefa, na criação de novas oportunidades de negócio. Ela otimiza muito tempo para que o nosso foco seja direcionado ali para uma parte talvez mais estratégica, da parte mais criativa, digamos assim. Bom, e aqui na Fastlane nós trabalhamos em conjunto com a AI Search, que é um dos nossos parceiros especializados em inteligência artificial, para apoiar profissionais e empresas no desenvolvimento das suas habilidades ali necessárias para aproveitar todo esse potencial da inteligência artificial de uma forma mais estruturada, de uma forma confiável e, claro, que faça sentido para o seu negócio. Não adianta aplicar a inteligência artificial de uma forma rasa que acaba que ela não vai entregar todo o potencial dela de fato. Então, em parceria aí com a AI Search, nós estamos também junto com o Murilo Leng, já já ele vai entrar e vai acompanhar com vocês todo o dia a dia, para passar um pouco dessas informações para vocês aprofundar um pouquinho mais dentro do tema de inteligência artificial. Quem está aqui, eu não sei se vocês já viram, mas a gente já fez uma introdução a esse assunto, fizemos um webinar no mês passado também sobre inteligência artificial e, claro, com a AI Search ali apoiando a gente sempre nessa trajetória de conhecimento com inteligência artificial. Bom, antes da gente começar de vez e eu passar a palavra para o Murilo, eu quero destacar aqui dois benefícios bem especiais para quem está aqui hoje ao vivo com a gente. Lembrando que esse webinar ele vai ficar gravado e vai ficar disponível para vocês poderem assistir no YouTube. Daqui, provavelmente, na semana que vem, a gente já sobe ele e disponibiliza para vocês assistirem e repassarem todo o conteúdo que vai ficar gravado por aqui. Mas é importante lembrar que quem está aqui hoje online com a gente recebe um certificado de participação e vocês também terão inscrições gratuitas ao curso AI Plus Foundation para continuar se aprofundando ali o seu conhecimento em inteligência artificial. Acho que agora já falei demais, espero que tenha ficado muito claro todas as informações que eu acabei de passar para vocês. Eu vou adicionar aqui também no nosso chat, no nosso bate-papo, que vocês podem, enfim, mandar suas perguntas, questionar o Murilo, aproveitar bastante para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Bom, bom treinamento para todos vocês. Murilo, agora é com você. Estarei aqui acompanhando também, claro. Mas é isso, pessoal. Bom webinar para todo mundo. Show, valeu. Obrigadão, Mai. Bom dia pra gente. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais esse momento com AI Search. Para quem não me conhece ainda, então, eu sou Murilo, sou carinha conhecida, né? Ótimo que vocês estão me vendo nos eventos. Eu sou instrutor de alguns players de nuvem também da AI Search. E hoje, galera, nesse momento, a ideia é tentar a gente criar um caminho para tirar a IA daquele papel de funcionar bem nas POCs, por exemplo, mas uma dificuldade de levar isso para a produção. É uma dificuldade que a gente vê em muitas empresas. A IA funciona legal na ideia, funciona na POC, mas como é que eu tiro aquilo da POC e levo para a produção, um negócio que funciona, que traga retorno sobre o investimento, que é essa sigla aqui que a gente vai ver algumas vezes, e como eu consigo ter governança também, né? Que com a IA a gente está trabalhando muitas vezes com dados sensíveis, tem que ter todo um controle. A ideia, então, não é para ter muita teoria aqui, não. Tá? Teoria a gente já tem bastante. A ideia é criar mesmo esse caminho. Eu vou fazer algumas demonstrações, umas 2, 3 demonstrações aqui práticas também.
A ideia não é muito ficar preso a nenhum player de nuvem, né? É dar esses caminhos para vocês. E claro que a gente vai entendendo como que a AI Search também pode nos apoiar com alguns treinamentos, algumas certificações. Então, a gente vai fazendo alguns ganchos em vários momentos. Ah, galera, deixa eu só compartilhar aqui com vocês o meu material. Peraí. Compartilhar tela. Aqui, minha tela 1. Aí, agora sim. Eu até já estava rabiscando aqui antes e nem me liguei que não estava com a minha tela compartilhada. Olha só, né? É raro, mas acontece sempre. Ah, agora sim. Então, ó, gente, vamos ver como sair da teoria aí e ir para a prática. Em pouco tempo, 90 dias é um prazo que a gente está jogando aqui, mas pode ser menos, pode ser mais, tudo dá para adequar ao seu cenário. Então vamos lá, galera. O nosso plano de hoje é ser bem objetivo, até porque a gente não tem muito tempo e eu falo demais. A ideia é entregar um roteiro prático para vocês de como escalar IA. Falei, né? Muita gente faz IA na POC, os pilotos que a gente diz, mas é difícil levar para a produção. E aí, então, a gente vai entender como fazer isso, tendo governança e conformidade, é uma preocupação bem grande, né? Você tem que ter auditoria, não pode perder controle das respostas da IA, de como ela chegou naquelas conclusões. Eu tenho que levar o ROI, o retorno sobre investimento, para a prática. Eu tenho que sair daquela ideia do, IA parece legal, e para aquelas métricas de sucesso que me mostrem com números. Tem aquele jargão do mundo dos negócios que diz que você só gerencia aquilo que você mede. Eu preciso medir valor, saber se o resultado está vindo ou não. Eu tenho que ter qualidade, obviamente, na execução, não adianta executar de qualquer jeito. Aí a gente vai ter aqui alguns insights sobre prompts, sobre versionamento de fontes, como ajudar a mitigar um pouco daquele efeito da IA que alucina, que dá respostas que, eu não quero usar a IA porque eu não confio muito nela. Não, tem como a gente mitigar muito desse problema. E como fazer isso? Com um roteiro, em poucos dias. Por onde eu começo? Estou perdido? Meu Deus, me ajuda. Aqui a ideia é a gente fazer isso, tá? Gerar um plano aí de implementação em 90 dias sem ter que reinventar a roda. E também fazer algumas microdemos para ficar um negócio mais visual, não ficar aqui só no slide, só o Murilo falando. Então vamos intercalar um pouquinho, tá, gente? Aí antes do entrar no como fazer, vale a gente entender um pouquinho do problema que a maioria das empresas vive, né? Que é por que a POC costuma funcionar tão bem, mas eu tenho dificuldade depois de escalar as coisas e levar para a produção. O que leva a esse problema? Então vamos entender um pouquinho disso. Gente, isso aqui é quase que um padrão, tá? Eu brinco, é raro, mas acontece sempre. A POC, ela dá certo, o piloto que a empresa faz, pequenininho, o time fica todo empolgado, legal, gostei. E aí, quando tenta levar as coisas para a produção, começa a dar aqueles ruídos na empresa. Não é uma regra, mas normalmente acontece por esses 4 motivos aqui, ó. Primeiro, a parte de risco e compliance que vai entrar meio tarde demais. Primeiro, implementei, comecei o uso real, aí depois que eu vou lembrar da privacidade, dos dados sensíveis, de algum risco que pode acontecer. Tem também o problema da falta da fundamentação, que às vezes a IA ela até pode dar algumas respostas que são plausíveis, parecem reais, mas será que aquilo é real mesmo? A gente fica com o pezinho atrás. Não tem uma fonte confiável. O ROI, o retorno sobre o investimento, ele fica difuso. Todo mundo achou muito legal, só que ninguém consegue provar, cravar com número. Por que ficou legal? O que melhorou? Quanto melhorou? A gente precisa de números. E por último, a qualidade inconsistente. Ó. Não tenho templates, não tenho versionamento. No passado funcionou, mas como que eu estava fazendo lá na POC? Agora em produção eu fiz algo diferente. O que será que eu fiz de diferente? Se não tiver templates, versionamento, né, cada um vai fazer do seu jeito. Vai ter o padrão Murilo, cada um vai ter o seu padrão. Tem que ter um padrão único. Isso aqui são motivos. Não é eu que estou falando isso, tá? O mercado todo fala. E eu já vi na prática. Felizmente tem um antídoto para isso e ele é leve. Né? Então a gente consegue resolver muito disso tendo alguns controles leves que a gente vai ver. Medindo o valor, e não é tão difícil assim medir o valor. Você estabelecer um objetivo e medir ele. E ter uma execução disciplinada. A gente vai dar meio que o caminho das pedras. Né? Aí para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nesse lado de liderança, de questões mais estratégicas, vamos conectar rapidinho aqui com uma trilha de certificação que casa com esse tema e depois a gente já volta. Então, uma das trilhas de treinamento e certificação da AI Certs é a AI Plus Executive.
Porque, de repente, você que está me vendo aí diz, poxa, mas eu não sou uma pessoa tão técnica assim, né? Eu não quero ir naquele detalhe lá do bit. Eu quero entender como que a IA me ajuda na tomada de decisão lá na empresa, como é que eu posso botar ela no mapa do meu negócio. Então, uma certificação que ela vai passar pela parte dos fundamentos, né? Tem que entender sempre um pouquinho dos fundamentos, da tecnologia, mas ela vai focar bastante aqui, ó, em estratégia, em gestão de projetos, IA no futuro. Isso aqui, ó, considerações éticas, legais, sociais. Né? Então, claro que a gente não vai dar um curso aqui hoje disso aqui, né? Não é o objetivo, mas aqui a gente está... e ao longo do dia a gente vai fazer isso aqui hoje, né? Vai conectar um pouco dessas decisões executivas com um caminho mais prático para execução. É um pouco da ideia dessa certificação aqui. Então, quando a gente fala em governança, que é algo muito importante para o negócio, muita gente já pensa aí, né? Começou o papo burocrático. A gente muitas vezes liga a governança com burocracia. Só que, fazendo do jeito certo, obviamente, é a governança da empresa que vai habilitar aquela escala. E a gente gosta de resumir aqui em 3 pontos simples, 3 coisinhas bem simples. A primeira delas, para eu ter governança, é cuidar da privacidade e do uso dos dados. Eu tenho que deixar muito claro, desde o início, né, o que pode e o que não pode entrar lá no prompt, naquilo que o usuário vai colocar. E aquilo que pode sair na resposta depois, no output. Pode entrar dados sensíveis, pode entrar segredos, né? PII é a sigla gringa aqui para dados pessoalmente identificáveis. Algumas aplicações podem receber isso, uma aplicação interna, corporativa. Agora, muitas vezes eu não vou poder expor esses dados para o mundo lá fora. Então, tem que pensar nisso aqui desde o início. Fundamentação, base em fontes. Eu tenho que ter respostas que elas estejam ancoradas em documentos aprovados, que eu tenha uma fonte aprovada. E a resposta citando aquela fonte. Eu vou dar um exemplo disso depois, mostrando com e sem citação, com e sem fontes. A gente evita muito da alucinação aqui da IA. E a terceira é auditoria e rastreabilidade, que eu tenho que ter. É esse tripé aqui para formar a governança. Eu tenho que ter auditoria e rastreabilidade para conseguir responder quem perguntou, como que se chegou àquelas conclusões, o que foi respondido. Isso aqui é fácil de habilitar também, com log, com versionamento, com métricas. Não é um caminho difícil e burocrático ter governança. Quando eu tenho junto essas 3 coisas, eu vou conseguir criar um conceito que a gente vai usar algumas vezes hoje, que é o Policy Gate, que vai ser tipo um checkpoint que ou ele aprova, ou ele bloqueia, ou ele escala para um humano. Vai ser um momento de tomada de decisão na IA, para aprovar, bloquear ou escalar para um humano. E aí no próximo slide a gente já vai ver um pouco desse policy gate, esse portão aí de políticas de uma forma mais visual, um fluxo simples de decisão, e depois a gente já faz uma demo rapidinho também. Então, olha só, gente, vamos tirar esse policy gate do conceito e botar num fluxo simples para vocês. Ó. A ideia aqui é, antes da IA responder, lá do outro lado, ela vai passar por esse checklist, por esses passos aqui, que vão decidir o que pode e o que não pode acontecer. Primeiro, esse policy gate vai avaliar a sensibilidade dos dados. Aqui é o básico, ver se tem algum dado sensível, confidencial, ou informações públicas, né? Se for um dado sensível, de repente já muda total o que a IA pode fazer. A IA não pode fazer nada. Ela depende do humano, né? Se tiver dados sensíveis. Depois eu tenho a intenção e o uso permitido. Uma coisa é ajudar num atendimento, um chatbot, por exemplo. Outra é você tentar extrair algumas informações internas, pedir alguma coisa fora da política. Então, tem que entender a intenção em cada interação com a IA. Depois eu tenho as fontes autorizadas que eu posso usar. E é o ideal, a gente, né? A IA só poder usar alguns repositórios autorizados, que tenham documentações internas da tua empresa, documentos oficiais. Isso aqui vai tirar muito daquela problemática da alucinação, da IA ficar inventando coisa que parece real, mas não existe. Que aqui ela vai estar bem ancorada em fontes que você informou para ela. E aí vem uma regra de ouro, né? Se for algo factual, tem que vir com uma fonte, com uma citação, dizendo de onde que ela tirou aquilo. Se não der, não força a barra, né? E aí, por último, ele toma a ação. Ou aprova, ou redige, né? Se tiver dados pessoais, pode mascarar aqueles dados, ou bloqueia.
Ou então escala para o humano, algo muito diferente. A IA não vai saber tomar decisão sozinha, você escala para o humano. Então, esse policy gate, que a gente chama, ele vai ajudar a transformar aquela IA da POC em algo em produção. Porque em produção aqui eu tenho muito do que eu preciso. Identificar se o dado é sensível ou não, se aquele uso que a pessoa está interagindo lá é permitido ou não, se tem uma fonte autorizada ou não, se tem que mascarar os dados, se tem que mostrar, se tem que bloquear. É isso aqui que vai deixar ela viável na produção. Aí, para ficar um pouco mais concreto, sair um pouco do slide, vamos ver isso aqui funcionando um pouquinho, uma micro demo aí que eu já vou fazer para vocês. Já vou passar o link também para quem quiser abrir aí. Deixa eu só primeiro explicar o que eu vou fazer, né? Sem complicar muito. Eu vou usar uma ferramenta aqui que eu mesmo criei, é uma interface low code, vocês podem brincar nela depois também, criar algumas aplicações. E aí eu vou preencher 2 campos bem simples, que a ferramenta vai me perguntar. Aqui, ó, o caso de uso que eu tenho na empresa e os dados e as fontes que a IA vai poder usar. Aí, no caso de uso, eu sempre vou descrever algumas coisas que estão aqui, ó, me pedindo, né? Qual que é o processo, quem está usando, qual é o resultado que eu espero. Tipo, eu quero, sei lá, reduzir o tempo de atendimento, eu quero melhorar a resolução no primeiro contato, sem ter que ficar escalando e passando para várias pessoas. Né? Aí em dados e fontes é onde eu vou deixar aqui claro de onde que tem as fontes aprovadas, alguma base de conhecimento da empresa, alguma política interna, alguma padronização, se tem algum dado sensível envolvido ou não. E aí o app vai devolver para a gente algumas coisas. Ele vai jogar o output, a saída na tela. Ele vai mostrar a decisão desse policy gate, se ele aprova, se ele bloqueia, se ele escala, e vai trazer tipo um checklist para a gente transformar isso. Aqui eu vou mostrar a ferramenta, mas o foco não é a ferramenta, tá, gente? É entender qual que é o raciocínio que está por trás e como vocês podem usar isso para colocar os projetos de vocês em prática. Tá? Deixa eu pegar meu linkzinho aqui, já compartilhar com vocês. Quem quiser usar depois ou criar algo parecido, ó, já estou passando aqui já no chat. E eu já tenho aberto aqui no meu browser. Então, olha só, essa aqui é uma ferramenta onde você pode criar algumas aplicaçõezinhas de IA usando uma interface sem código, tá? E aí eu criei essa aplicação para ajudar nesse policy gate que eu falei para vocês. Então, ó, aqui você tem que descrever qual que é o teu caso de uso, qual o problema de negócio que você está querendo resolver. E do lado, os dados e fontes que a IA vai poder usar. Então, eu já deixei um cenário meio pronto aqui para economizar tempo, porque o nosso tempo é valioso. Então, olha o caso de uso que eu vou jogar. Meu problema aqui na empresa, fictícia, eu quero criar um assistente interno para responder dúvidas sobre devolução e troca de pedido para o time de atendimento. Hoje, no atendimento, cada um cria a sua política, cada um tem o seu padrão. Eu quero reduzir o tempo de resposta do meu atendimento e padronizar as respostas. Aí, o que eu vou ter de índices aqui? Né, de KPIs. Tempo médio de atendimento. Eu quero baixar de 10 minutos para 5 minutos. Taxa de resolução no primeiro contato. Antes era 50%, eu quero aumentar para 80%. Isso é um caso de uso. E aí eu vou dizer agora quais as fontes. Os dados. Então, ó, só base de conhecimento aprovada. Um FAQ oficial, política de devolução da empresa, de entregas, só aquilo de documentação interna. Não pode usar dados pessoais do cliente. Tá? Se a resposta for factual, tem que citar qual que é a seção do documento lá de onde veio isso. E eu tenho que registrar os logs de tudo. Aí eu também vou dizer aqui qual que é a capacidade de operação da empresa. Se a empresa está pouco madura na adoção da IA ou a empresa que já está na média ou já está mais alto. E aí vamos botar aqui, vamos botar um médio primeiro. Pegar um meio termo. E aí vamos mandar dar um play, para ver o que aconteceria nesse caso aqui, né, para gerar o nosso policy gate. Então, ó, aqui ele disse que a decisão seria aprovar com condições. Aí ele vai dar todo o motivo aqui para isso, né, vai dizer o que eu tenho que registrar na auditoria, um checklist mínimo para eu ter lá em produção, o que eu tenho que cuidar de criptografia, de proteção de dados pessoais, as fontes que eu poderia usar, né, a parte da fundamentação, e um roteiro de 90 dias para eu começar a implementar isso aqui. Se eu mudar
aqui a barrinha e disser ó, que a minha capacidade de operação, de governança é mais baixo, e eu mandar rodar de novo, aí ele vai mudar bastante, principalmente a parte aqui ó, do checklist mínimo e do roteiro de implantação. Eu vou ter que dar um passo mais atrás. Aí eu vou dar um outro cenário de uso bem rápido aqui, tá? Ali ele disse que a gente poderia aprovar com condições. Deixa eu botar um outro pouquinho diferente. Um outro caso de uso onde eu quero um assistente para apoiar na análise de risco de crédito. Ah, será que eu dou ou não dou crédito para o Murilo? E vou sugerir os limites com ele. A decisão mais sensível, né? Mexe com a vida das pessoas. E aí eu vou falar aqui os dados e fontes que ele vai usar para essa análise de crédito. Teria dados sensíveis do cliente, documento, renda e tal. E aí sugeriria a decisão, aprovar, negar e o limite de crédito. E aqui está dizendo, ó, não tem política formal de uso, nem trilha de auditoria, não tenho nada. Está baixo aqui o negócio. Então, qual que seria a decisão do Policygate? E, ó, aqui é melhor a IA não decidir ou aprovar, ela escalar para um humano neste cenário. Aí ele vai me dar toda a decisão do Policygate, um checklist, o roteiro. Uma ferramenta aí que pode servir de apoio para vocês, tá, galera? Para ajudar a tirar a ideia do papel. Pode usar esse link aí que eu passei para vocês, ou criar uma própria aplicação de vocês para essa finalidade. Então, deixa eu fechar esse cara aqui, para a gente voltar. Então, vimos ali sobre o Policygate para ajudar naquelas tomadas de decisão. Isso aí conecta com outro ponto importante, que a governança ela não é só tecnologia, não é só questão de ter ferramenta. Tem bastante a ver com comportamento, com o uso responsável dos dados que a gente tem que ter. E aí entra uma outra trilha de certificação que é a AI Everyone. Everyone é para todo mundo. Isso aqui é só um gancho rápido para mostrar, então, que para a IA escalar não adianta só ter um time técnico que domina, que manda bem. Eu preciso de uma base de entendimento em toda a empresa, né? Um conhecimento mais amplo. Aí essa certificação ela pega exatamente isso. Ela começa com uma introdução aqui das tecnologias, todo mundo entender como é que a IA entra em ação, como é que ela ajuda a gente com tarefas criativas, mas também as preocupações éticas, sociais. Eu não posso confiar 100% na IA, né? E quando a gente coloca a IA na mão de muita gente, o que vai proteger a empresa é o conhecimento, é o padrão, é todo mundo saber com o que a gente está lidando. Dito isso, se eu tenho essa parte da governança mais encaminhada, uma próxima pergunta mais natural seria como que eu provo que isso dá resultado. Aí vai entrar a parte do ROI, o retorno sobre o investimento, que dê certo. Aí, olha só, esse slide aqui ele traz um alerta importante para a gente. Se eu medir a IA só pelo número de prompts, a quantidade de interações que as pessoas estão fazendo, eu não estou medindo o valor para o negócio. O valor para o negócio ele vai se dar em números que reflitam lá na receita, ou no atendimento ao cliente, ou em rotatividade menor. O que importa mesmo é o impacto lá no processo, no problema de negócio que a gente quer resolver. Como é que eu vou fazer então? A gente tem uma dica para organizar esse ROI, o retorno sobre investimento, em 4 áreas onde normalmente existe um ganho mais rápido. Primeiro aqui no CX é o Customer Experience, a experiência do cliente. É eu medir algumas coisas como o tempo médio de atendimento, TMA. Quanto menor o tempo de atendimento, maior vai ser a satisfação do cliente, o CSAT. Se eu tiver resoluções maiores no primeiro contato, um índice maior de resolução, antes metade dos problemas eram resolvidos de primeira, agora é 90%. Isso aqui vai melhorar a satisfação, vai melhorar a retenção do cliente. Eu vou ter menos retrabalho lá no meu atendimento, vou ter uma padronização de respostas. Isso aqui vai dar um ganho rápido. Se é algum problema lá no departamento de vendas, ou de pré-vendas, ou propostas que eu quero resolver. Alguns indicadores úteis para medir um retorno rápido. Tempo para gerar proposta. Antes a proposta era toda manual, agora eu tenho a IA que ajuda a automatizar, passou de 3 dias para 2 horas. Taxa de conversão. Antes eu convertia tantos por cento das propostas em vendas, agora esse número aumentou. Ciclos de vendas menores. Então isso aqui, o ganho que a empresa vai ter, propostas mais rápidas, uma aderência a um padrão melhor, mais conversões, mais receita.
eu olho para a cadeia de suprimentos, casos de uso para cadeia de suprimentos, operações, estoque, lead time, por exemplo, os tempos ficam menores, a acurácia das previsões, tem que fazer a previsão de estoque, quanto que eu preciso de estoque para tal produto em dezembro ou em março. A gente pode usar a IA para nos ajudar com essas previsões. Ganho que a gente vai ter, decisões mais consistentes. Isso aqui é muito usado em setor de supermercado, por exemplo. Eles têm que fazer previsão de quanto tem que comprar de tal item. Pode usar a IA para fazer toda uma análise histórica em cima disso. Aqui eu não estou falando só de IA generativa, né? Estou falando de vários tipos. Quando o papo é sobre risco e compliance, aqui eu posso ver quantos incidentes foram evitados. Análise de fraude, por exemplo. Tem uma empresa que aprova crédito, né, uma empresa financeira, eu quero evitar fraudes. Isso é departamento de risco. Se eu uso a IA para evitar fraude, quantos incidentes foram evitados? Quanto tempo demora para eu revisar se uma operação é fraudulenta ou não? Isso aqui, ó, menos risco, menos perda, melhora da reputação. E aí uma dica bacana que está aqui embaixo, ó, é sempre eu definir um baseline, né? Quanto que está hoje, para definir uma meta de 90 dias, o incremento que eu quero ter. E tem que ter um responsável, né, gente? O owner do KPI é o dono daquele indicador, a pessoa que vai ser responsável. Para não ficar naquele ditado, né, cachorro de 2 donos morre de fome. Tem que ter um dono do processo, para aquela pessoa ter a propriedade, a responsabilidade. E a gente começa a entrar um pouco na parte mais prática. Como é que eu vou transformar isso aqui num plano simples de adoção? Esses 90 dias, aí, meta de 90 dias. A gente pode usar um mapa de valor. Bem rápido, nada de complicação. Pode ser um Excel, um documento. Isso aqui vai ser um jeito da gente tirar a IA do abstrato e levar para o papel ou para a planilha, para colocar aquilo de uma forma tangível. E aí, alguns passos para a gente sair com um plano de execução aqui. Ó. Primeiro, escolher o processo. Qual processo existe lá dentro da empresa que eu acho que eu posso melhorar ele com a IA? Aí depois eu defino o momento de decisão. Eu defini que é lá no meu setor de atendimento, de Customer Experience. Tá, mas qual que é o momento de decisão? É no primeiro contato lá com o cliente? Onde que tem atraso? Onde tem retrabalho? Né? Onde que tem aquela dor para o cliente, normalmente, ou para a empresa? Né? Aí eu vou escolher 1 ou 2 KPIs, 1 ou 2 indicadores que eu quero chegar. E vou dizer qual que é a minha linha de base, onde estou e para onde vou. O meu problema é no primeiro atendimento com o cliente. Esse é o meu problema. Primeiro atendimento ao cliente. Hoje eu só atendo 30%, eu resolvo no primeiro contato. Eu quero levar isso aqui para 80%, em 90 dias. E aí eu vou desenhar o primeiro release, o primeiro produto mínimo viável, já atribuindo os controles desde o início e responsáveis. Aqui embaixo a gente tem um exemplo. Um processo fictício de atendimento ao cliente. Hoje o time perde muito tempo respondendo as perguntas repetidas, sempre a mesma pergunta que eu estou respondendo, e não tem padronização. O atendente 1 responde de um jeito, se eu cair no atendente 2, quem nunca passou por isso? Você liga para a central e te diz uma coisa, você liga depois, cai em outro atendente e fala outra. Não é legal isso para o cliente nem para a reputação da empresa. Aí você começa a definir aqui os seus indicadores. O tempo médio de atendimento, TMA. É a resolução no primeiro contato, FCR. Aí você vai dizer a base. Hoje tempo médio de atendimento é 8, eu quero cair para 6. Resolução no primeiro contato é 60, eu quero aumentar para 70. Bem pezinho no chão, nos primeiros 90 dias. E como é que a gente vai efetivar isso? Vamos criar uma entrega aqui para 30 dias, 90 dias, sei lá. Um assistente inicial. O MVP, né, o produto mínimo viável. Um assistente com uma base de conhecimento, que vai te dar as respostas padronizadas e sempre com uma citação. Eu poderia criar um assistente corporativo, vou mostrar um daqui a pouco, que vai ser alimentado com os padrões da empresa. Aqui na empresa o padrão é esse, aquele outro. Quando a IA der a resposta, ela vai dar a resposta com citação. Eu tenho padronização, eu tenho fonte confiável, eu sei que aquela resposta é verdadeira. E óbvio, tem que estabelecer os riscos, cuidar dos controles.
implementar aquele policy gate. E ó, alguém andou colocando dado pessoal, então para por aí, ou escala para um humano. Essa é a ideia. Jogar as coisas para o papel. E depois o próximo passo vai ser a gente garantir que a execução disso aqui aconteça na realidade, lá de uma forma consistente. Se eu não tiver qualidade, a escala não vai quebrar, né? Então, eu preciso ter qualidade na prática. Agora que eu já sei alguns exemplos de onde aplicar, de como medir, eu vou ter a pergunta de como que eu garanto que aquela execução não vire também uma bagunça, né? Quando mais gente começar a usar, quando for ganhando a escala. A IA, principalmente a IA generativa, ela vai ter 3 pilares simples para a gente ter essa qualidade na prática, ter resultados confiáveis. Primeiro, é o ter templates. O template é uma padronização, é um padrão de execução. E errei o tiozinho aqui, ó. Reduzir a variação. Ao invés de cada pessoa inventar um prompt lá, é você criar um prompt oficial para as ferramentas. Por tarefa. Quando um cliente interagir lá com o atendimento, vai ter um template já de prompt. Vai seguir sempre aquele mesmo template. Para vendas vai ter outro, para análise vai ter outro. E já deixar alguns campos fixos. Qual que é o tom que a ferramenta tem que responder para o cliente? Tem que ser mais informal, como o Murilo está falando, de repente, porque é um público, sei lá, que prefere essa abordagem, ou é um público que prefere uma comunicação um pouco mais formal. Então, eu vou ajustar isso aqui tudo nos meus templates da ferramenta de IA generativa. A segunda dica para ter qualidade é o versionamento. Hoje, na minha versão 1 da ferramenta de IA, eu estava com um determinado prompt. Depois eu fui mudando para adequar, para deixar ele melhor, para ajustar alguma necessidade. Só que eu não posso perder esse controle de versionamento. Eu tenho que saber, lá no passado ele respondia de uma forma porque o prompt era esse. Hoje ele responde de outra forma porque o prompt é outro. Eu tenho que ter todo esse versionamento. E ainda a gente tem que ter o monitoramento da qualidade em produção. Isso aqui é uma característica bem diferente dos projetos de IA, porque não é porque a coisa está funcionando hoje, aqui, dia 9 de dezembro, que daqui meio ano ou um ano vai estar funcionando da mesma forma. Pode acontecer uma degradação de performance, uma perda de performance ao longo do tempo. Porque o comportamento dos teus usuários muda, né? As coisas vão mudando, as condições mudam. E aí os números podem ir diminuindo. Então você tem que acompanhar lá as métricas, como é que está a satisfação, como é que está o percentual de escalonamento, né? Então, e gerar alertas para quando a qualidade cai. Aí vai chegar a hora de você fazer um pente fino quando a qualidade cair. Bom, e aí então vai entrar uma peça bem importante quando a gente está falando aqui de qualidade e de resposta confiável, que é eu dar respostas baseadas em fontes, não uma resposta aleatória. E existe uma técnica para a gente fazer isso em IA, chamada de RAG. Tá? Isso aqui é a sigla em inglês, a sigla de nome pomposo aqui, que é uma forma elegante da gente dizer mais ou menos o seguinte, em vez da IA achar que sabe alguma coisa, ela consulta fontes, documentos aprovados que eu deixei lá na minha empresa, e ela vai responder usando esses trechos. Pensa nisso num processo de 2 etapas, que está dividido nas caixinhas aqui, ó. A primeira é o retrieval, do nome bonito, é a busca. Aí ela vai buscar informações em documentos que eu aprovei, que eu informei. Base de conhecimento, política, procedimento, né? E aí a IA, então, vai buscar isso nas suas fontes de conhecimento e vai retornar os trechos relevantes em relação à pergunta que foi feita, né? E aí, como segundo passo, vai entrar o LLM, que isso aqui é a base da IA generativa, são aqueles modelos muito grandes que aprendem com um monte de informação. Aqui entra o LLM, que ele vai usar aqueles trechos recuperados, aquelas suas fontes confiáveis, e aí ele vai criar a resposta com uma fundamentação. Esse cara aqui é quem cria. O da esquerda é quem consulta. Então eu vou criar em cima da consulta, sem inventar moda. Eu vou entregar a resposta no formato que foi pedido e usando as evidências. Quando faltar evidência, eu vou dizer, desculpa, não encontrei na fonte.
Essa é a ideia do RAG que muitas vezes vocês ouvem falar. Você consultar com base numa fonte que você alimentou. Aí, para deixar isso aqui um pouco mais tangível também para vocês, eu trouxe primeiro um exemplo, e aí na sequência eu já faço uma demo bem rapidinha também. Então, olha só. Aqui em cima... Opa, perdão. Deixa eu aplicar... aqui na esquerda, está dividido assim. Aqui na esquerda, eu não estou usando o RAG. Eu não estou usando as fontes, a citação. E aí, imagina se eu implemento isso aqui lá no meu chatbot de atendimento, por exemplo, para o cliente. O cliente pergunta lá na ferramenta, me explica a política de devolução de forma clara. Aí a IA vai responder, você pode solicitar devolução em até 30 dias, desde que o produto esteja em boas condições. O reembolso ocorre após análise dentro de alguns dias úteis. Está meio vago, está meio abstrato e, sei lá, não passou confiança. Não senti firmeza nessa resposta. Está muito vago. Olha como fica melhor quando eu estou usando o RAG aqui na direita. Aqui eu faço uma pergunta semelhante. Explica a política de devolução para o cliente. Use só as fontes aprovadas. Cite a fonte. E se faltar algo, diga, não sei. Aí olha como é que fica a resposta, bem melhor. Prazo de devolução até 30 dias e a fonte é essa. Eu tirei daqui, eu não inventei moda. Tem condições para isso. Veja nessa seção. Para solicitar, faz por aqui. Reembolso, sim, é possível. Em 7 dias, está aqui o negócio, númerozinho cravado. E se o caso não se encaixar no que está escrito aqui em cima, eu informo o canal correto, para suporte humano. Isso aqui é um exemplo do RAG na prática. Aqui ali está no slide, né? No slide não é tão legal. Eu prefiro aqui, ó. Negócio mais ativo. Então, eu vou mostrar para vocês um assistente que eu tenho aqui. Poderia ser assistente corporativo aí. Com e sem RAG. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou perguntar para esse assistente corporativo, sem usar RAG, pegando o conhecimento geral dele, perguntando qual é que é o prazo de devolução. E vamos ver o que ele vai me dizer. Perdão, tem que dar um refresh aqui só. Fiquei bastante tempo sem mexer nele. Espera aí, gente, um segundo, por gentileza. Ixi, vou ter que logar de novo, será? O ao vivo tem dessa. Mas a gente resolve rapidão. Não priemos cânico, como diria o Chapolin Colorado. Agora sim, ó. Qual que é o prazo de devolução? Está pensando, e aí ele vai me dizer, olha, para responder sobre o prazo, precisa de mais informações, qual serviço ou produto. Aqui ele está pedindo uma empresa específica ainda. Está dizendo, varia, depende, seja mais específico. Mas o que eu fiz aqui? Eu tenho minha própria base de conhecimento, o meu RAG, que eu alimentei com as minhas documentações, com as minhas políticas da empresa. E aí, se agora eu fizer essa mesma pergunta, usando o RAG, buscando no conhecimento da empresa, então vamos lá. Ele está buscando os documentos. Já está me dizendo aqui, ó. Estou olhando os documentos aí. De acordo com a política de trocas da Tech Corp, que é a minha empresa, o cliente pode solicitar devolução por arrependimento até 30 dias, corridos, trocar de troca por defeito, patati patatá. É importante observar que essas regras fazem parte da política desde o dia 1º/12. Aqui sim. Aqui eu tenho uma resposta boa. Aí deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para ele. Ó. Vamos seguir aqui no diálogo. Deixa eu perguntar se o produto for aberto. Pode devolver ainda? Estou falando de devolução, né? Produto aberto. Pode devolver? Produto aberto não são elegíveis para devolução. Essa regra está claramente estabelecida na seção 3.2. Aí eu vou perguntar ainda. Mas pode abrir a seção para cliente VIP? Vamos ver aqui o que ele me diz. Será que pode? Pela minha política? A política não menciona especificamente. Isso aqui é uma exceção. Então, de acordo com a seção 7.1, casos que não estão cobertos, devem ser escalados para atendimento humano. Olha o policy gate aqui em ação. Ele viu que, isso aqui eu não sei, então eu vou escalar para o humano. Isso aqui é um policy gate na prática. Gente, então, isso aqui é o uso do RAG. Isso aqui ajuda a gente a ganhar escala.
Então, eu estou falando aqui de padrão de execução. Se eu estou falando de padrão, gente, vale um gancho bem rapidinho para uma certificação que ela aprofunda nessa parte de prompt, de qualidade, de padronização. Tá? Para quem, de repente, trabalha mais no front, ali na parte um pouquinho mais técnica, a AI Search também tem uma certificação de AI, Prompt Engineer, que ela aprofunda bem o que a gente está discutindo aqui, né? De criar prompt claro, de avaliar a saída, de escolher um pouco das ferramentas, de usar algumas técnicas que se encaixam melhor, né, em um cenário ou outro. Ele vai tratar também questões éticas, vai tratar aqui modelos de imagem. Então, tem vários cenários bacanas e vai ajudar, né, para quem quer ter melhores prompts, sempre com padronização, com governança, aquela coisa toda. Ah, gente, olha só. Então, aqui nós falamos de governança, de controle, de qualidade. E agora nós vamos amarrar isso aqui num plano mais factível, num roteiro de execução para 90 dias, de como sair do piloto para a escala. Tá? Responder aquela pergunta clássica do, tá, e aí, agora, por onde eu começo? A ideia que a gente traz aqui é dividir em 3 ondas. Tá? Tendo entregáveis bem claros em cada uma delas, tendo os índices, os KPIs, com pessoas responsáveis em cada um deles. Primeiro dia, o foco é no fundamento, é criar a base. É escolher os indicadores que você quer atingir, qual que é a tua base, né? Melhorar o atendimento de X para Y. Definir as fontes, as bases de conhecimento, documentação interna. Começar a criar os templates, aquele policy gate. Pode usar aquela minha ferramenta ali, tá? Para ajudar nessa criação. Depois que eu já criei essa base, eu vou começar a rodar com um grupo pequeno. Fazer um piloto, uma POC, controladinha. Um grupo pequeno, revisões humanas, ver como é que o negócio está se saindo, se aumenta a qualidade, se faz sentido mesmo, ou se, né, tem que mudar, virar a chave. Vou começar a medir a qualidade, ajustar os prompts. A versão 1 normalmente não vai ficar perfeita. Você vai ajustando as coisas. Vai guardando o versionamento, como é que estava antes, como é que estava agora. Quando você chegar ok aqui, no final dos 60 dias, aí você pula para a terceira onda, que é a escala. Né? Perdão, gente. Aqui ficou repetido, né? Agora que eu vi. O texto ficou errado, perdão, gente. Mas aí a ideia no 61 para 90 dias seria você começar a expandir isso com mais confiança. Levar para outras áreas da empresa ou começar a aplicar isso aí para um grupo maior, né? No início era grupo pequeno. Aqui você vai expandir os teus grupos de uma maneira gradativa, você vai aumentando o teu alcance, você vai cuidando sempre das métricas, para ver se as métricas, quando você alavancou, né, você escalou, as métricas ainda estão sendo atingidas, ou se você vai ter que melhorar alguma coisa. Aqui é levar para a escala. Gente, o objetivo aqui nos 90 dias não é ficar num negócio perfeito, né? Você sair com alguma coisa funcionando, não ficar só na POC. Sair da POC, botar em produção. Já diria o filósofo que feito é melhor que perfeito. Se a gente ficar aguardando por algo perfeito, não vai tirar do papel nunca. Bota a ideia ali, vai criando fundamento, piloto controlado, vai escalando e depois melhora. Vai expandindo para outros casos de uso, vai melhorando. Tá, aí, antes da gente fechar, que nós já estamos chegando numa reta final, deixar um resumão. O que a gente precisa para levar adiante? Isso aqui é o mínimo que tem que ter para sair daquelas POC, do piloto e ir para a produção, sem complicar muito. Primeiro, questão do valor, o ROI. Tem que entender como é que está agora e ter as tuas metas, teus indicadores de meta. E tem que atribuir alguém, um responsável, uma pessoa responsável, para poder cobrar, né? Caso não dê certo. Depois você tem que ter governança. Quais dados são permitidos? Quais fontes estão aprovadas? Aqui, gente, até tem, normalmente, os players de provedores de nuvem, ou, né, enfim, que vocês vão querer usar para aplicar IA, vão ter ferramentas para isso. Eu até acho que tinha uma aberta aqui, ó. Alguns provedores de nuvem vão ter lá barreiras de proteção que você pode colocar. Né? Essas barreiras de proteção, deixa eu botar um nome qualquer aqui para avançar. Essas barreiras de proteção, elas vão te ajudar, por exemplo, a filtrar categorias prejudiciais.
eu estou criando aqui um chatbot que é para responder perguntas para os meus clientes, que vai usar IA, mas eu não quero que a IA fique respondendo com discursos de ódio ou palavras, né, de insulto ou cunho sexual. Eu quero impedir. Isso aqui é algo que a IA poderia falar, porque ela foi treinada com bilhões de informações. Aqui é onde eu dou o filtro. Para ninguém tentar brincar com o meu chatbot e depois postar alguma opinião polêmica que o meu chatbot deu. Algo que eu não tenho culpa, mas, né? Aqui a gente consegue fazer filtros para evitar alguns tipos de discurso. Deixa eu avançar aqui para botar tópicos negados. Eu não quero dar conselhos sobre investimentos, ou sobre saúde, ou sobre futebol. Temas polêmicos. Então, você pode colocar essas barreiras nas ferramentas de IA também, para evitar problemas, para ter aquela escala. Dizer quais os dados vão ser permitidos para você ter governança. Terceiro, do checklist mínimo para produção é templates. Aquilo que você faz de uma maneira muito empírica, sem ter uma padronização, vai ficar legal, cada um faz do seu jeito. Eu tenho que ter os templates. E a resposta factual com citação. Lembra a demo que eu fiz? Qual que é a política de trocas? Não sei. Depois, resposta com citação, qual a política de trocas? É essa, aquela outra, de acordo com a seção 7.3 do documento. Eu tenho que ter logs, auditoria, monitoramento, para ver se as coisas estão ok ou estão saindo do controle. E, gente, revisão humana. Né? Em vários momentos, a automação é ótimo, só que eu não posso delegar 100% do trabalho para IA. Fazendo isso aqui, gente, né, fazendo esse básico aqui bem feito, a gente já começa a virar o jogo. Você vai tendo padrão, vai tendo qualidade, previsibilidade. E aí, para fechar, vamos ver mais ou menos como que isso aqui se conecta com as trilhas de certificação, que podem ajudar vocês nos próximos passos, e depois eu falo de um outro próximo passo também. Para a gente ficar por dentro do que a AI Search tem. Gente, são muitas certificações, tá? Tem várias mais técnicas, tem certificação voltada para blockchain, para segurança de IA. Aqui a gente tá vendo o mais básico, né? Em outros eventos a gente vai falando de outros. Para quem quer aquela base sólida, entender os conceitos, até onde a IA pode ir, ver os casos de uso, AI Foundation. Isso aqui é o mais basicão. Para quem, de repente, está mais em papel de liderança, quer ver questões de números, de ROI, de decisões orientadas a negócio, AI Executive. Para quem, de repente, está no papel um pouquinho mais técnico, interagindo bastante com prompts, precisa de qualidade na execução disso, Prompt Engineer. Vai ver sobre templates, sobre boas práticas, sobre fontes confiáveis, sobre RAG, como eu mostrei ali. E aí, para aquela adoção mais ampla no dia a dia, adoção com segurança, uso responsável, boas práticas, AI Everyone, para todo mundo. Para quem quiser se aprofundar nos conteúdos, vai poder entrar em contato com a gente. E aí, um próximo passo prático, para quem precisar de um apoio, além das dicas que eu já dei aqui, espero que tenham contribuído uns 5 centavos para vocês, já ajuda. Próximo passo prático para quem quer acelerar essa adoção, nós aqui, Fastlane, a gente pode ajudar vocês a fazer um assessment curto, algo objetivo, ajudar vocês a entender e priorizar 1 ou 2 casos de uso que vão dar um impacto, vão dar o melhor ROI, o melhor retorno do investimento. A dinâmica é assim, a gente prioriza 1 ou 2 casos de uso de alto impacto que vocês têm, ajuda na definição dos KPIs, ajuda vocês nessa definição, ajuda com a criação do Policy Gate, algumas regras mínimas, o que pode, o que não pode, questões de auditoria, e já estabelece, em conjunto com vocês, alguns próximos passos para ter um MVP aí em 30 dias. É um framework que a gente faz em conjunto com vocês para ajudar a tirar as coisas do papel. Aqui a gente tem um dos contatos, tá, que vocês podem mandar aí para a gente seguir, né, com isso, organizar esses próximos passos. Vou deixar aqui o meu e-mail também já no chat, tá? Quem quiser entrar em contato depois, se ficou com dúvidas, tá, gente? O objetivo aqui, tirar aquela ideia do papel, sair com um plano, aproveita final do ano, metas para 2026, já vamos começar 2026 com o pé direito.
Aí entre em contato com a gente, escaneie o QR Code para acessar a nossa página, ver as últimas novidades, entrar no nosso blog, ver as outras opções de certificação que eu falei, da AI Certs. Aí já abre espaço para perguntas também, se tiverem dúvidas para mandar, por gentileza, compartilhem aí. E aí, galera, quando vocês vão mandando aí as perguntas, né? Mensagem principal, galera. Dá para escalar a IA, dá para sair da POC, ir para a produção, cuidando daquelas coisas simples, né? É conectar o valor para o negócio, que é o principal, é ter governança, é ter qualidade, usando um roteiro simples, né? Às vezes a gente foca muito na IA como um objetivo. A IA não é objetivo. A IA é um meio para a gente chegar lá, para resolver um problema de negócio. É meio, não é objetivo. Tá, galera, vocês estão tímidos hoje, sem perguntas aí no chat, tô vendo, mas se lembrar depois de alguma pergunta, manda para nós, pode mandar nos e-mails que a gente deixou, pode mandar nas nossas redes, manda no YouTube quando subir o vídeo para o YouTube. Não sofre sozinho, manda as dúvidas para a gente, pede apoio. Tá, galera? Valeu, então, gente. Obrigado pela presença, participação de vocês. Bom resto de semana, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.